Graça e paz, amada igreja. Acho que dá para ser melhor, né? Vou dar mais uma oportunidade para vocês. Quem está de jejum aqui nessa manhã? Graça e paz, amada igreja. Agora eu senti a força dos guerreiros do Senhor. Amém? Aleluia. Deus é bom. Até parece que vocês são exequianos. Deus é bom. Mais uma vez, Deus é bom. Glória a Deus. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. As crianças estão saindo. Que seja uma bênção em nome de Jesus. A Rede Kids. Que o Espírito Santo trabalhe profundamente no coração das crianças, dos professores. Amém? Glória a Deus. Que manhã linda, né? Pode se assentar, queridos. Que manhã linda, que manhã abençoada. Hoje o dia promete calor. 30 graus no mínimo. Mas hoje nós vamos entrar nas águas do Espírito, amém? Então você vai sair daqui bastante fresquinho. Amém? Você vai entrar nas águas do Espírito, dando do movimento. Amém? Gostaria que colocasse uma cadeira aqui para mim, que eu vou tentar fazer algo que eu nunca fiz, ministrar sentada. Vamos ver se eu consigo. Se eu não conseguir, eu dou um chute na cadeira. Que essa manhã seja uma manhã de refrigério para as nossas vidas. Amém? Um ano de movimento, um ano de mananciais. Águas do Espírito venham fluir em nossas vidas. Amém? Quem tem fome, essas canções que foram ministradas nessa manhã, que são canções tremendas. Quem quer subir o monte? Mas tem um preço. O preço é não ter medo. O preço é santidade. O preço é renúncia. Eu quero subir o monte. O povo só não subiu o monte devido ao medo. Mas o propósito do coração do Pai nessa manhã, que eu quero ministrar no coração de vocês, que Deus é um Deus de relacionamento. Deus quer que você suba o monte. Deus não quer somente que Moisés suba o monte, mas Deus quer que a gente suba o monte. E através de Cristo Jesus, através do Calvário, através da cruz, a cruz hoje é o monte. A cruz é a porta que você passa. E ela você pode subir o monte. Amém? Porque em Cristo Jesus, o sangue dele nos purifica de todo pecado. Se você tem um coração arrependido, um coração quebrantado, um coração que deseja Cristo, você pode subir o monte. Porque o monte hoje não é aquele monte de Moisés. Hoje o monte é a cruz. E essa cruz, você pode passar por ela e você vai entrar e vai encontrar o monte, que é esse monte da intimidade. É esse monte que Moisés desceu, que o rosto dele brilhava de tal maneira que ele teve que colocar um véu, porque não conseguia. Era como se olhar para o sol. Imagina? Tremenda experiência que Moisés teve, tremenda experiência da presença de Deus. E ele nem chegou a ver a face de Deus. Deus falou assim: vou passar por ti, mas você vai ficar escondido na fenda da rocha. Mas que tremendo. Mas em Cristo Jesus, nós hoje temos a oportunidade maravilhosa que Moisés não teve. Que o Espírito Santo habita em nós. Hoje o Espírito Santo habita dentro de nós. Através do novo nascimento. Através do novo nascimento, o Espírito Santo habita em você. O Deus vivo habita em você. Então você pode subir um monte no momento que você quiser, no momento que você decidir. Mas você tem que desejar esse monte. Você tem que desejar esse lugar. Você tem que renunciar a muitos prazeres dessa vida. Muitos prazeres que tira você do lugar, do propósito. Você precisa ter fome e sede de Deus. Eu não trouxe nada para a mesa, mas eu tenho uma fome e tenho sede de Ti. Nós precisamos ter essa fome, essa sede.
Só podemos ser transformados se temos verdadeiramente fome e sede de Deus. Sem fome, sem sede, não tem como ser transformado. Porque nós somos aquilo que nós comemos. De quem que é essa frase? Da nossa líder, apóstola Valnice. Quantas vezes ouvi ela falar isso? Você é aquilo que você come. Sede e fome de Deus. Quer ser um homem ungido? Quer ser um marido abençoado? Quer ser uma mulher sábia? Quer ser um filho abençoado? Tenha fome e sede de Deus, porque você é aquilo que você se alimenta. Se hoje você tem se alimentado de tanto lixo que a internet tem te dado, você é aquilo que você come. Mas se você se alimenta de uma vida espiritual, se você se alimenta de uma palavra, se você se alimenta da Santa Escritura, se você se alimenta da oração, se você se alimenta da casa do Senhor, nós estamos na casa do Senhor, isso aqui é um templo. Isso não é a igreja. Nós somos a igreja. Você pode dizer isso para você? Eu sou a igreja? Nós somos a igreja. E agora eu gostaria que você fizesse uma pergunta bem interessante para o seu irmão. Que parte do corpo da igreja você é? Que parte do corpo da igreja que você é, Igor? Rosivaldo. Que parte do corpo você é, Luciana? Muitas vezes nós queremos ser os olhos verdes do João Carlos. Mas ninguém quer ser o rim. Porque o rim, não vê, né? Intestino, que coisa chata. É o esgoto do corpo. Quem quer ser o intestino? Mas ele é tão importante quanto os olhos verdes do João Carlos. Certo? Valdir também tem olhos claros, né, Valdir? A Ana casou com um homem de olhos verdes. Mas ninguém quer ser o intestino. Mas todos nós fazemos parte do corpo. Não importa que parte você é. Pode ser o dedão. Eu vou contar um segredo aqui para vocês. Quando eu era criança, eu não gostava dos meus pés. Eu achava meus dedões horrorosos. Vou sentar, tá, gente? Eu prometo. Eu achava meus dedos horrorosos. E eu andava só com o sapato fechado. Puxei pro dedo do meu pai. Um dedo gordinho. E eu sou magrela. E o meu dedo é gordinho. Parecia uma cabecinha de ET. ET é assim, né? A gente fala dos desenhos que a gente assiste, tá, gente? Que a gente... Só uma brincadeirinha aqui santa. Mas eu tinha muita vergonha e eu não gostava. Será que eu não sou o dedão do meu pé? E aí? Não importa. Só que eu sei que se eu ficar sem o dedão, eu não ando. É verdade ou não é? Diz aí, médica. Se eu não tiver o dedão, eu não ando. Todos nós fazemos parte do corpo, todos nós somos importantes. Mas esse corpo precisa ter vida. Esse corpo precisa ter sede e fome de Jesus. Amém? Então vamos entrar na palavra. Eu gostaria que vocês abrissem em Êxodo 19. Livro de Êxodo 19. Deixa eu ver se dá para baixar um pouquinho mais aqui. Até molhar. Eu quero ministrar no coração de vocês aqui nessa manhã 3 pontos que o Espírito Santo ministrou no meu coração. Essa palavra aqui não é Ctrl+C, Ctrl+V de Google. É palavra de Espírito de Deus. É palavra de jejum, palavra de oração, palavra de busca. Palavra de que deseja monte. Que deseja ser transformado. E 3 coisas que o Espírito Santo falou no meu coração: relacionamento, governo e intimidade. E oração. E que o Espírito Santo me dê graça para a gente administrar o tempo. Eu vou ficar muito esperto com o meu tempo aqui. Meu computador está 10 minutos adiantado. Que hora nós temos? 10h40, isso mesmo. Meu computador dá 10 minutos está desatualizado. Então, eu preciso não correr com a ministração, mas gostaria que vocês ficassem atentos à palavra do Senhor, que o coração de vocês fiquem abertos aqui, tudo que o Senhor tem para fazer. Eu já ministrei essa palavra de uma outra maneira,
há uns 2 anos atrás, eu acredito que foi uns 2 anos atrás, mas o Senhor me trouxe de outra maneira essa palavra. E o tema é: vamos subir o monte. Então, livro de Êxodo, capítulo 19, nós vamos ler ele inteiro. Gostaria que fosse colocado aqui. Amém? Então, a palavra do Senhor, eu vou ler na versão NVI. No dia em que se completaram 3 meses que os israelitas haviam saído do Egito e chegaram ao deserto do Sinai. Depois de sair de Refidim, entraram no deserto do Sinai, e Israel acampou ali diante do monte. Logo Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare-os aos israelitas: vocês viram o que eu fiz ao Egito? E como os transportei sobre asas de águias e os trouxe para junto de mim? Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdote e uma nação santa. Vamos repetir essa passagem aqui, versículo 6 juntos? Vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. É esse que é o propósito que o Pai tem para nós. Reino, sacerdote, governo. Essas são as palavras que vocês dirão aos israelitas. Moisés voltou, convocou as autoridades do povo e lhes expôs tudo que o Senhor havia lhe mandado falar. O povo todo respondeu unânime: faremos tudo que o Senhor ordenou. E Moisés levou ao Senhor a resposta do povo. Versículo 9: disse o Senhor a Moisés: virei a vocês uma densa nuvem, a fim de que o povo, ouvindo-me falar, passe a confiar sempre em mim. Passe a confiar sempre em você. Então Moisés relatou ao Senhor o que o povo lhe dissera. E o Senhor disse a Moisés: vá ao povo, consagre-o hoje e amanhã, e eles deverão lavar as suas vestes. Versículo 11: e estar prontos no 3º dia, porque nesse dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai à vista de todo o povo. Estabeleça limites em torno do monte e diga ao povo: tenham cuidado de não subir ao monte e de não tocar na sua base. Quem tocar no monte certamente será morto, será apedrejado ou morto a flechadas. Ninguém deverá tocá-lo com a mão, seja homem, seja animal, não viverá. Somente quando a corneta soar, um toque longo, eles poderão subir ao monte. Versículo 14: tendo Moisés descido do monte, consagrou o povo e eles lavaram as suas vestes. Disse ele ao povo: prepare-se para o 3º dia, e até lá não se achegue a mulher. Ao amanhecer do 3º dia houve trovões e raios, uma densa nuvem cobriu o monte, e uma trombeta ressoou fortemente. Todos os acampamentos tremeram de medo. Versículo 17: Moisés levou o povo para fora do acampamento, para encontrar-se com Deus, e eles ficaram ao pé do monte. Versículo 18: o monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele em chamas de fogo. Dele subia fumaça como de uma fornalha, sobre todo o monte tremia violentamente. Versículo 19: e o som da trombeta era cada vez mais forte. Então Moisés falou, e a voz de Deus lhe respondeu. O Senhor desceu ao topo do monte Sinai e chamou Moisés para o alto do monte. Moisés subiu. E o Senhor lhe disse: desça e alerta o povo que não ultrapasse os limites para ver o Senhor, e muitos deles pereçam. Mesmo o sacerdote que se aproximar do Senhor deve consagrar-se, senão o Senhor os fulminará. Moisés disse ao Senhor: o povo não pode subir ao monte Sinai, pois tu mesmo nos avisaste. Estabeleça o limite em torno do monte e declare-o santo. O Senhor respondeu: desça e depois torne a subir, acompanhado de Arão. Quando os sacerdotes e o povo não devem ultrapassar o limite para subir ao Senhor, senão o Senhor os fulminará. Então Moisés desceu e avisou o povo. Capítulo 20, versículo 18. Então eu vou ler aqui, porque os meninos falaram que não está conseguindo liberar ali. Capítulo 20, você que está com a palavra aberta. Versículo 18. Vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos, e do som da trombeta e do monte fumegando,
todos tremeram assustados, ficaram à distância. E disseram a Moisés: fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco para que não morramos. Vamos repetir esse versículo junto? E disseram a Moisés: fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco para que não morramos. Moisés disse ao povo: não tenha medo, Deus veio prová-los para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Mas o povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés aproximou-se da nuvem escura em que Deus se encontrava. Feche seus olhos. Gostaria que você me abençoasse nessa manhã, que eu seja um canal de Deus na sua vida, acima de tudo, a começar na minha vida, para que o Senhor ministre os nossos corações, porque é tempo de intimidade, é tempo de nos achegarmos mais a Deus, porque a palavra diz: se achegarmos a Deus, Ele chegará a nós. Precisamos nos aproximar, precisamos desejar a presença dEle. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa bendita palavra que nos ensina, Senhor. Nos ensina, Pai, que o Senhor deseja relacionamento com o homem. O Senhor deseja que a gente esteja próximo de Ti. Espírito Santo de Deus, eu declaro a Tua palavra nesse lugar viva e poderosa. O trigo puro no altar, não palha, mas o trigo puro no altar. Pai, em nome de Jesus, que sejamos alimentados nesta manhã, neste lugar, porque como nós cantamos nesta manhã, nós dissemos que não trouxemos nada, mas nós temos fome e sede de Ti. Espírito Santo de Deus, venha nos saciar nesta manhã, venha saciar as nossas vidas, os nossos corações. Pai, em nome de Jesus, eu declaro céus abertos sobre este lugar. Qualquer espírito contrário que esteja nesse lugar camuflado, em nome de Jesus, damos uma palavra de ordem: recua em nome de Jesus. Aplicamos o poder do Teu sangue, Jesus, sobre cada ovelha neste lugar. Que os nossos ouvidos sejam abertos, escamas caiam dos nossos olhos, que o nosso coração venha queimar de amor por Ti. Desperta o nosso espírito dormente. Leva-nos, Senhor, mais perto de Ti. Fala conosco nesta manhã, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Essa passagem que nós lemos, 12 passagens que falam no capítulo 19 e no capítulo 20, ela é muito bem clara. Como eu sempre digo, é muito explícita. Mas o primeiro ponto que eu quero falar aqui com vocês, nós estamos falando sobre meios de intimidade, amém? Baseado na vida do apóstolo João, do apóstolo amado, daquele que realmente desejava estar perto de Jesus. Existe estudos que diz, não sabemos até onde, todos os estudos que comprovam que são tão verdadeiros, que diz que nessa época, quando João foi chamado para ser apóstolo de Jesus, ele tinha 10 anos. Ele era uma criança entre aspas, porque naquela época era muito diferente da nossa, amém? Porque normalmente uma menina de 15 anos já se casava naquela época. Então João teve o privilégio de ficar 3 anos e meio com Jesus. E realmente eu vejo que essa identidade foi consolidada como paternidade. Ele viu Jesus além de outros olhos. Ele viu Jesus como pai mesmo. Foi tremendo esse relacionamento que João teve com Jesus. Uma intimidade que nenhum outro apóstolo teve, mas ele teve. Porque é uma escolha, amém? É claro que nós entendemos hoje, através de tantas informações que a internet que nos fornece, a psicologia nos fornece, que nós temos temperamentos. Que falam que é o colérico, que diz que é o sanguíneo, o fleumático, o melancólico, Pode ser que João seja o fleumático. Amém? Que o fleumático é cheio de coraçãozinho, Eu sempre falo isso, que o fleumático é cheio de coraçãozinho. A gente fala que Pedro é sanguíneo, ok? Que Abraão era melancólico. Moisés era colérico. Não, colérico não, perdão, Paulo era colérico, vou corrigir aqui. Abraão era fleumático.
E Moisés era melancólico, igual o meu esposo. Então, muitos aqui já sabem os temperamentos, porque nós fizemos muitos testes aqui com vocês e muitos treinamentos. Sei que de vocês, muitos conhecem. Então, eu acredito que o apóstolo João devia ser um bom fleumático. Acho, não tenho certeza. Mas, enfim, mas foi um apóstolo que se aproximou de Jesus e conheceu Jesus de uma maneira única, especial, que despertava ciúmes nos outros apóstolos. É verdade ou não é? Despertava um ciúmes terrível em Pedro, né? Que Pedro era aquele que queria ser o mandão, que é o sanguíneo, né? Pedro era aquele que liderava. Eu sou uma sanguínea. Eu acho que eu teria ciúmes de João, né? Mas amém. Primeiro passo, eu quero falar com vocês aqui é sobre relacionamento. Por que relacionamento? Porque Deus nos criou para o relacionamento. Somos a coroa de toda a criação. Onde você ouviu essa palavra que somos coroa da criação? No discipulado pastoral. Quem fez discipulado pastoral já aqui? Quem fez e fez comigo em especial, é uma matéria muito linda, que diz que nós somos a coroa da criação de Deus. Porque Deus, quando Ele vai fazer, Ele diz para tudo que Ele foi fazer. As árvores, os astros, né? Tudo. O céu, Ele falou, haja. Mas para o homem, Ele disse, façamos. É muito diferente. É muito diferente. Façamos. E esse fazer é fazer com as mãos. Fomos moldados do pó da terra. Viemos do pó da terra. Mas nós temos o Espírito de Deus dentro de nós. Por quê? Porque depois que Deus formou o homem do pó da terra, Ele soprou nas narinas o fôlego de vida. O fôlego de vida. Nós carregamos o fôlego de vida de Deus. Nós temos um espírito, uma alma e um corpo. Esse espírito vem de Deus. Esse espírito, você está aqui porque o Espírito de Deus está dentro de você. Se ele não estivesse, você não estaria mais aqui. Porque o pó da terra não se move, mas se move com o Espírito de Deus. Então, a primeira coisa que eu vejo, quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo que Deus busca relacionamento. Por que Deus criou o homem? Para que propósito Deus criou o homem? Por que Deus tinha que criar o homem? Deus não é tudo. Ele precisa de algo? Não. Mas Deus é um Deus de relacionamento. Eu sei que muitas vezes eu sou uma pessoa que gosto muito de solitude. É estranho, né? Porque eu sou faladeira, mas eu gosto de solitude. Mas eu também gosto de uma festa. Eu gosto de conversar, brincar, falar piadas santas, brincadeiras santas. Quem já tomou café aqui comigo? Sabe disso. Quem teve o prazer de sentar à mesa comigo sabe que eu sou uma pessoa muitas vezes brincalhona quando tem que ser. Gosto de puxar muito a orelha também, quando precisa. Né, Márcio? Não é só o Márcio não, viu? Muitos aqui já puxei a orelha. Né? Por quê? Porque o Espírito Santo é o primeiro que puxa a minha orelha. Eu só posso dar aquilo que eu recebo. Eu não posso puxar a orelha de ninguém aqui se eu não fui tratada. Amém? E eu sei o tratamento que Deus tem feito na minha vida desde o meu nascimento. O que Deus tem feito. Eu sei o tratamento que Deus tem feito há 12 anos, desde que eu cheguei aqui em São José dos Campos. Quanta luta, quanta batalha. Quantas lágrimas. Mas quantos sorrisos. Né? Quantas risadas à mesa, né, do Miquinho e da Gisele. É verdade ou não é? E o pastor dava um cutucão assim em mim. Para de falar que nós temos que falar do assunto principal. É verdade ou não é, Merloto? Né, João? A gente começa a conversar, a brincar, e o pastor dá um toque assim em mim. Tum, para de falar, senão a gente não consegue terminar a conversa. Então eu sou uma pessoa que eu gosto muito de rir e brincar. Mas eu também sou uma pessoa de muita solitude. Gosto de ter meu tempo, gosto do silêncio, gosto principalmente do tempo com Deus. Não gosto de ser atrapalhada, gosto de ter meu tempo, gosto de ouvir a voz de Deus. Esse é um tempo maravilhoso. Não é solidão, é solitude. Porque a solitude é quando você sabe quem você é. Eu sei quem eu sou em Cristo. Eu não tenho dúvidas de quem eu sou em Cristo. Eu não sou perfeita. Tenho muitas falhas. Mas eu estou buscando o perfeito que é Jesus. Quem está buscando o perfeito que é Jesus aqui? Eu estou buscando Ele e tenho visto a minha vida ser transformada. Mas é duro, porque a Jesus diz que a porta ela é estreita.
Gente, a porta é estreita e tem que apertar a barriga, porque senão não passa. E a porta larga diz que te leva à perdição. O que é a porta estreita? É uma vida de renúncia, é uma vida de entrega, é uma vida de choro muitas vezes. É uma vida muitas vezes que você não quer fazer algo, mas Deus te pede para você fazer algo. É uma vida que há 12 anos atrás eu morava numa cidade que eu morava há mais de 20 anos, que eu conhecia muita gente, que quase todo mundo me conhecia, e Deus fala, vai para uma nova terra, vai para um novo povo, e você lá vai recomeçar tudo de novo, e sem casa ainda. Isso é renúncia. Isso é renúncia. Isso é dizer sim para Jesus, e eu digo sim para Ele todos os dias, e tudo que Jesus pedir para mim, vou fazer. Isso é um amor, isso é entrega. Eu sei que nem todos estão no mesmo nível, mas não importa. O importante é que você seja apaixonado por Jesus. Mas não tenha medo de subir o monte. Porque subir o monte é uma vida transformada. Moisés teve uma vida transformada. Mas concorda comigo que Moisés falhou? Moisés falhou ou não falhou algumas vezes? Falhou tanto que não entrou na terra prometida. Ele não entrou na terra prometida porque falhou. E muitas vezes eu perguntava muitas vezes para o Senhor, mas Senhor, só porque ele fez aquilo? Não, ele bateu em Jesus Cristo. Ele meteu o negócio na rocha. E não era para fazer daquela maneira. Então as coisas com Deus é séria. Deus é um Deus de princípios e valores. E não brinque com os princípios e valores de Deus. E eu não brinco com os princípios e valores de Deus, porque eu sei que eu vou colher. E eu sei que muitas coisas eu colho na minha vida hoje ainda, muitas lágrimas, porque eu errei nos princípios e nos valores. Eu não fui fiel neles. Mas eu tenho pedido, Espírito Santo me ajuda a ser fiel nos princípios e valores. Quem está buscando aqui ser fiel nos princípios e valores da palavra de Deus? Se você está aqui nessa manhã é porque você tem sede de Deus. Senão você estaria em outro lugar. Você estaria dormindo na sua cama, talvez não, né? Está quente, né? A menos que o seu quarto tenha um ar-condicionado gostoso. Senão você não estaria no seu quarto nessa hora, tenho certeza. Você estaria no Parque da Cidade, no Vicentina, você estaria em outro lugar, mas menos no seu quarto. Talvez sua casa tenha um jardim gostoso, né? Aí sim. Mas o melhor lugar que você escolheu de estar nessa manhã é aqui, amém? Você é igreja, e nós como igreja precisamos nos reunir. Segundo ponto que eu quero falar aqui com vocês é sobre governo. Primeiro somos chamados a um relacionamento. Deixa eu tomar água porque minha garganta seca muito, viu gente? Eu sou igual um camelo, mas só quando ministro, tá? Porque no dia a dia eu sou péssima para tomar água. O primeiro ponto é relacionamento, amém? Que Deus quer relacionar com o homem. Eu acho lindo isso e tremendo isso. Quem somos nós para Deus querer se relacionar com nós? O segundo ponto é governo. E eu quero que vocês abram a palavra do Senhor. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, que vocês conhecem muito bem essa passagem. E nós vamos ler ela nessa manhã. Então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra, e sobre os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Vamos repetir essa pequena frase juntos? Encham e subjuguem a terra. Dominem, repitam, dominem. Deus nos chamou a governo, a domínio. Sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus, eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem semente, e todas as árvores que dão frutos com sementes, elas servirão de alimento para vocês. E dou os vegetais como alimento a tudo que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu, e todas as criaturas se movem rente ao chão, e assim foi. E Deus viu que tudo que havia feito, e tudo havia ficado muito
muito bom. Vocês, muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o 6º dia. Queridos, tudo que Deus fez foi bom. Mas a palavra do Senhor é clara em dizer que o Senhor nos levantou na terra para governo. Não para autoritarismo. Não para a gente escravizar algo. Porque eu sou contra muitas coisas que acontecem hoje na terra. Pela ganância do homem. Mas Deus nos entregou a terra para dominar, para governar. Aí a minha pergunta nessa manhã: você está dominando e governando a sua própria vida? O seu próprio coração? A sua casa? O lugar onde você trabalha? Como está o domínio? Deus te chamou a dominar, acima de tudo, o teu coração. Filho meu, dai-me o teu coração. E esse coração não é teu, é dele. Porque ele te formou do pó da terra e soprou sobre você o fôlego de vida. Ele quer relacionamento, mas quer que você entenda que ele quer que você domine. Ele quer que você governe. Deus não te colocou como cauda, te colocou como cabeça. Deus nos chamou para governar. E precisamos governar em autoridade. E quando nós não entendemos o governo de Deus, o medo toma nossas vidas. E o medo toma nossas vidas e nós saímos do propósito de Deus. Quero ler mais alguns versículos com vocês aqui, que está em 1 Pedro 2,9, nessa epístola maravilhosa de Pedro. Está pronto, meninos? Não? Me dá um toque aí quando estiver pronto. Não está funcionando? Jesus da glória, Senhor, em nome de Jesus, liberte todos os computadores aí. Mas o povo está acompanhando aqui na Bíblia. Então vamos lá. 1 de Pedro 2,9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E de Jesus Cristo, que é testemunho, vamos parar por aqui. Gostaria que você repetisse comigo esse versículo, essa passagem bíblica aqui, dessa epístola de Pedro. Vamos lá? Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Posso ouvir um aleluia aqui neste lugar? Um outro aleluia mais aleluiado? Não existe aleluiado, mas no meu dicionário existe. Queridos, olha só o que o Espírito Santo fala a Pedro aqui. Somos uma geração eleita. Você já é eleito por Deus antes do seu nascimento. Você já é eleito por Deus. Sempre eu gosto de recitar um versículo que está no Salmo 139, que diz que todos os dias da nossa vida já foram escritos no livro de Deus, antes que qualquer um deles tivesse existido. Deus já escreveu uma história a teu respeito. Tá difícil aqui hoje, né? Jesus, em nome de Jesus, liberta tudo. Mas não tem problema. Não se preocupe, viu, queridos? Está tudo em paz. Amém? Está tudo no controle. Que tremendo. O Senhor fala que nós somos sacerdócio real. Nós somos sacerdote. Nos apresentamos diante de Deus. Você não é qualquer Zé Mané. Você é um sacerdote. O Espírito de Deus fala ao Espírito de Pedro: você é um sacerdote. Você não é uma qualquer pessoa. Você é um sacerdote. Você é uma nação santa. Um povo exclusivo de Deus. Quanta palavra de autoestima. Quer mais do que isso? Se você sair triste hoje aqui do templo, você tem que apanhar. Ou eu te mando você para um psicólogo. Quantas palavras poderosas que a Bíblia nos tem. Só precisamos receber no Espírito, não na mente. Na mente não transforma.
A mente ela precisa ser renovada, como Paulo diz. Renovai a sua mente, para que você possa entender a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mente renovada. Se você não tiver uma mente renovada, você não consegue entender o que Deus está querendo dizer para você através das Sagradas Escrituras. Mas isso cai no nosso espírito. E quando cai no nosso espírito que você é um sacerdote, que você é uma nação santa, que você é um povo escolhido, meu Deus, você não se vê como ninguém. Você se levanta como um leão. Amém? Cadê os leões e as leoas aqui deste lugar? Posso ver aqui, amém? Cadê os leões? As leoas? Amém? Isso que Deus fala para nós. Jesus é o leão da tribo de Judá. Ele ruge por você. Ele ruge, mas você tem que crer que Ele ruge pela tua vida. Porque se você não crer, meu querido, vai ser um gatinho que vai estar miando. E gatinho não consegue vencer exército. Eu tenho 13 na minha casa, não fiquem escandalizados. Por favor. Porque eu sim, é um dom isso, tá? É um dom, tenho 13. Mas gatinho não expulsa demônio. Gatinho não expulsa predador. Tem que ser um leão. Quem é considerado o rei da selva? Leão. O leão. E Jesus ruge como um leão na sua vida. Mas isso se você permitir. Isso se você desejar estar aos pés dele. Se você desejar o domínio dele na sua vida. E aí você vai governar junto com ele. Amém? Em Apocalipse 1:5, gostaria, se você puder abrir a palavra, diz o seguinte, no versículo 5, nós vamos ler o versículo 5 e 6. E de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, e o soberano dos reis da terra, Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu, Jesus nos libertou através do quê? Do seu sangue. Não tem escravos aqui mais nesse meio, amém? Nós somos libertos pelo poder do sangue. Se somos libertos pelo poder do sangue, podemos governar. Não estamos mais em trevas. Não estamos mais debaixo do jugo de Satanás. Não estamos mais debaixo do engano. Nós podemos governar, porque o poder do sangue de Jesus quebrou todo o poder das trevas sobre as nossas vidas, amém? A maravilhosa luz brilhou, que é Jesus Cristo. O sol da justiça brilha sobre as nossas vidas, é Jesus Cristo. Nós precisamos entender e viver a palavra de Deus. Precisamos comer a palavra de Deus. Precisamos beber das águas do Espírito, para que possamos entender porque estamos aqui, porque a nossa vida tem um propósito. Você não nasceu por acaso, você nasceu por um propósito. Eu nasci por um propósito, e eu estou aqui por um propósito. E o dia que terminar o meu propósito, se não acontecer pelo arrebatamento, amém, aleluia, hasta luego, como diz os nossos amigos latinos, vamos embora, porque a casa lá é melhor. Amém? A casa lá é melhor. Por que nos apegamos à terra? Se diz que o céu é tão bom. Mas nós precisamos entender que temos um propósito. E nós precisamos viver o propósito. Não podemos ser covardes. Não, Moisés, vai você. Suba o monte. Porque temos medo de Deus. Que é isso? Não, eu quero subir o monte. Eu quero, mesmo que eu chegue ralada lá. Chega tudo estrupiada lá. Mas eu quero ver a glória de Deus. Eu quero ver a glória de Deus. A vida na terra não é fácil. A vida do dia a dia nosso aqui não é fácil. Nós lutamos contra espírito, potestade. Lutamos contra a nossa carne fedorenta. Hoje ela está cheirosa que eu passei perfume. Mas essa carne vai feder um dia. Ela vai para o pó. E vai ser comida por bicho. Pastora, que nojo. Não nem almocei ainda. É a verdade, querido. É a verdade. Se o Espírito de Deus sair do seu corpo hoje, deixa 2 dias o seu corpo ali para você ver como vai estar. Vai estar muito cheiroso, vai estar maravilhoso. Já vai estar saindo vermes. Por que nos apegamos à terra? Nós precisamos buscar o reino dos céus.
precisamos estar ali, nós temos uma conexão com a terra e o céu, porque terra fomos formados dela, mas nós temos do céu o Espírito de Deus que soprou nas nossas narinas. Nós temos o Espírito Santo de Deus que hoje é a trindade pura, é o Deus puro e vivo que habita dentro de cada um de nós. E por que muitas vezes nós temos medo? Eu tenho medo muitas vezes daquilo, eu tenho medo muitas vezes de fazer aquilo, eu tenho medo daquilo outro. Aí sabe o que muitas vezes nós fazemos? Covardes, eu falo isso por mim também, tá? Aí nós vamos atrás do profeta. Sabe aquele profeta que mora lá bem longe, longe. Aquela irmãzinha que fala, mas fala na carne, aí você escuta ela. E aí você entra num abismo, porque você não ouve a palavra de Deus. Você quer maior profecia? É ler a palavra de Deus. Não existe maior profecia. Não espere profeta falar contigo. Não que Deus não possa usar profetas, Deus usa profeta quando Ele quer. Mas a palavra de Deus é a maior profecia que nós temos. Você precisa comer dela, porque ela é comida. Ela te liberta, ela vai quebrar o jugo que está sobre a tua vida. Porque eu sei que todos nós ainda carregamos pesos. Nenhum de nós estamos livres. E vamos carregar até o final. Mas só que Jesus nos diz o seguinte, que o fardo dele é leve e o jugo dele é suave. Você quer o seu ou quer o de Jesus? Porque se você quiser o seu, você chega lá, mas vai chegar muito cansado. Vi muito cristão partir dessa terra, cansado, pedindo para partir, porque não estava aguentando mais. Por quê? Não trocou o jugo e o fardo com Jesus. Jesus diz, meu jugo é suave e meu fardo é leve. E aqui eu quero entrar na terceira parte com vocês, e nós vamos estar finalizando, eu tenho mais alguns minutos ainda. Deixa eu tomar um gole d'água, vocês estão servidos? Tem água lá fora, mas não sai daqui não, tá? Fica sentadinho aí, só deixa eu, porque eu estou falando bastante. Infelizmente, vou falar sobre essa parte de intimidade e oração. Infelizmente, não existe intimidade sem oração. Vocês concordam comigo? Não existe, queridos. Não existe intimidade com Deus sem oração. E eu não estou falando para você orar 1 hora, 2, 3, 4, 5 horas por dia. Eu entendo, por exemplo, que eu sou uma pastora, eu tenho um ofício pastoral, eu tenho um tempo para isso. Então, eu tenho um tempo para orar se eu quiser 3 horas no dia. Eu posso fazer isso. Eu consigo fazer isso. E se eu quiser ficar o dia inteiro trancada na cama, eu consigo ficar trancada na cama o dia todo. Mas eu sei que vocês têm uma vida de trabalho. Vocês têm os compromissos. Vejo aqui o Igor tem empresa. Muitas responsabilidades. Mas é o Espírito Santo que vai abrir no caminho. Muito peso. Muito cansaço. Mas o Espírito Santo, Ele tira. Ele abre o caminho, Ele te dá sabedoria e discernimento que você precisa. E tira todo o espírito de engano no teu caminho. Porque eu sei o que é viver no meio de pessoas de governo, de empresários. Eu vivi muitos anos no meio deles. E não é fácil você tomar decisões. E decisões muitas vezes que você tem que tomar decisões muitas vezes de investimentos altos. E aí, compro ou não compro? Faço ou não faço? Vou mandar fulano embora ou não? São muitas decisões e eu participei de muito isso na minha vida. Mas uma coisa que a gente precisa, principalmente aqueles que têm empresas aqui, João Carlos, né? O engenheiro, né? O nosso engenheiro, Léo. Você é um engenheiro, querido. Há tempo para todas as coisas. Deus tem formado a tua vida. E você vai brilhar nessa cidade. Para a glória de Deus. Bem, você vai brilhar. Mas há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Então, por isso precisamos de discernimento. E algo que eu tenho orado muito, buscando diante do Senhor. Vou dar uma dica aqui para vocês. Vale ouro, hein? Revelação.
discernimento, sabedoria. É um tempo que eu tenho buscado muito. Me dê discernimento, porque nós estamos vivendo dias muito difíceis. Porque se a gente não souber discernir, pode chegar um falso profeta do seu lado e tirar você fora do propósito. Discernimento, sabedoria. Porque no momento de uma aflição de uma pessoa, Deus te dá sabedoria e você traz uma palavra-chave. E aquela palavra-chave abre uma porta para aquela pessoa passar. E ela é liberta de todo engano. Ela é liberta de toda confusão. Então, queridos, não existe intimidade sem oração. Não é, pastora Liana? Minha guerreira de oração. A Dinalva está lá na intercessão? Está lá com os guerreiros. Vocês sabem, né, que tem guerreiros orando lá na cave, né, nesse momento. Estamos aqui sendo ministrados e tem guerreiros lá orando, batalhando, para que a palavra de Deus não seja roubada sobre a tua vida. Não existe governo sem oração. Você quer governar? Precisa orar. Você quer governar a sua casa? Você precisa orar. Você quer governar no seu trabalho? Você precisa orar. Como eu estava falando sobre o tempo de oração, vou fechar, né, essa janelinha. Muitas vezes você tem 15 minutos. Ore esses 15 minutos, mas ore de coração. Não precisa ler os 3 capítulos da Bíblia, para você ler a Bíblia inteira no ano. Se você pode, amém, aleluia, glória a Deus. Mas se você não pode, que você leia um versículo. Pode abrir a caixinha da promessa, eu deixo. Tira lá um versículo. E leia e medite aquele versículo. Espírito Santo, o que você quer falar comigo neste dia? E Deus vai falar. Deus vai te guiar nesse dia. E muitas vezes, quase todos aqui, eu acredito que a maioria de vocês vão trabalhar de carro. Vai ou não vai? Eu acredito. Mesmo que você for de busão, não tem problema. Vai lá, cantando. Vai falando em línguas. Vai lá, vai baixinho assim, ó. Às vezes eu estou caminhando, estou falando em línguas. Eu acho que o povo fala assim, essa mulher é doida. Ela está falando com ela sozinha. Essa mulher é louca. Eu estou caminhando e estou falando em línguas. Estou caminhando e estou falando em línguas. Por quê? Distração não. E estou contemplando as coisas, tudo. Estou vendo tudo, mas estou orando em línguas. Está no busão, vai orar em línguas, meu irmão. Aproveita. Senhor, usa a minha vida hoje para evangelizar uma pessoa no busão. Amém? Aí, ó. Quantas pessoas? Você tem muitas oportunidades para evangelizar o teu povo, né? Né, Marcial? Você é um evangelista, né, querido? Evangelista. E precisa trazer muitas almas para a igreja, viu? Amém? Você está em débito. Viu? O profeta está dizendo. Você tem essa unção. Você tem essa unção. E quem faz a obra é o Espírito Santo, não é você. Quem fala é o Espírito Santo, não é você. As pessoas dizem que nós não somos capazes. O diabo diz que nós não somos capazes. Mas o Espírito Santo, ele é capaz. E é o Espírito Santo que habita na tua vida. Amém? Então, queridos, vá no seu carro. Quantas vezes eu lembro que eu saía de Americana, eu ia orando até Campinas em línguas. Porque vocês não têm noção como era meu trabalho. Eu era apaixonada pelo que eu fazia, mas era uma tribulação. Estranho, né? Ser pastor é assim, gente. Vocês pensam que é fácil? Não é não. Você acha que é fácil? Eu venho bonitinha domingo pregar aqui para vocês. Não é fácil, gente. Eu ia para um trabalho que eu gostava, mas eu sabia que o peso era terrível. Eu ia orando, tirando todos os demônios no meio do caminho. Sai, capeta. E até porque eu pegava estrada, né? Vocês conhecem, quem conhece aqui em Anhanguera, rodovia Dom Pedro, é uma maravilha dirigir lá, não é? Uma maravilha. Quando você pega um congestionamento, quando você pega um carro quebrado, você fica 1 hora lá parado. E eu ficava. O meu braço aqui era moreno. Esse, né? Esse aqui que fica do lado. Qual que é mesmo? Deixa eu pensar aqui. Eu esqueci do lado do carro que eu estou. É esse, né, gente? Sei lá. Pronto. Eu não tenho noção de direção. Eu sei que um braço meu era moreno. Porque a maioria dos meus carros era sem ar. Então, tinha que abrir, né? Porque senão eu morria com calor, né? E consumida pelo calor. E um braço meu era preto e o outro era branco. Maravilhoso. Tudo bem. Eu não tinha tempo de passear mesmo. Para quê? Trabalhava de segunda a sábado e domingo eu ia para a igreja. Para que ter braço bonito, né?
Queridos, vocês estão rindo, né? Mas é tudo verdade. Oração é o caminho para ouvir a voz de Deus. Quer ouvir a voz de Deus? Eu sei que é gostoso ouvir a voz de Deus através de um profeta. Mas como é gostoso você ouvir a voz de Deus naquele lugar, só aquele lugarzinho que você tem para Deus. E lá Deus fala com você. E você sabe que é Deus que está falando com você. Você sabe que não é a sua alma que está falando com você. Deus está falando com você. Deus não precisa das nossas orações. Ele continua sendo Deus do mesmo jeito. Concorda comigo? Quem precisa de oração aqui? Nós precisamos. Por que nós precisamos de oração? Para sermos transformados, para ouvirmos a voz de Deus. Oramos para evangelizar no busão. Oramos para tomar decisões certas na empresa. Oramos para isso. Oramos para casar certo. Oramos para educar filhos. Oramos para ministrar no altar. Oramos para orar pelos irmãos. Oramos para tudo. Porque se a gente não orar, a gente não faz nada. A gente vai viver uma vida terrena, uma vida normal como muitos vivem. Mas quando você ora, você tem uma vida diferente. Quando você ora, você passa ali na padaria 9 de julho e você vê aqueles rapazinhos pedindo as coisas para comer. E eu já tive a experiência de Deus falar assim: volta e compra para ele. Tive experiência já de ver uma pessoa dar a volta com o carro e voltar no outro lugar, e o Espírito Santo falou: volta e abençoe ele. E eu evangelizei o rapaz. Voltei, abençoei ele e evangelizei ele. É isso que a oração é, para transformar os nossos corações. Não é para você ficar rico, não que Deus não queira dar riqueza para você. É gostoso, né? Ter dinheirinho na conta, ter comidinha na mesa. Sei, a gente faz a oração do Pai Nosso, né? Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua ou a sua? A tua vontade, assim na terra como no... O pão nosso é nosso, não é só teu, é nosso. É nosso, é daquele que está te pedindo também. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação. Porque tem dia que você tem vontade de dar uma voadora em alguém, na empresa. Dá ou não dá? Aqui, ó, tô vendo o Igor aqui, ó. Eu tô vendo o Miquil. Dá vontade de dar uma voadora e catar o cangote dele e falar assim: meu filho, acorda para a vida. Né? É assim a nossa vida. Mas quando a gente ora é diferente. Quando a gente ora, o Espírito Santo fala assim: calma, meu filho, tenha paciência com ele, ele vai mudar. Ele vai mudar. Bichinho, ele vai mudar. Tenha paciência com ele, fala com ele. Seja um verdadeiro cristão, seja a verdadeira imagem, né, de Jesus. Jesus falou, né, nós temos a palavra da apóstola Valnice que diz que nós temos que viver a missão e o caráter de Cristo. Agora, se a gente ficar nervosinho, querer bater em todo mundo, não dá, né? Jesus não batia em ninguém, né, gente? Ele só acabou com a bagunça do templo quando o pessoal estava querendo fazer coisa errada. Mas Jesus era puro amor. Jesus é puro amor. Quem assistiu já o seriado The Chosen? Não sei se eu falei certo aqui. Ai, que Jesus apaixonado. Gente. Ai, eu quero aquele Jesus na minha casa todo dia. Ai, Jesus. Mas o meu Jesus é esse. Ele é melhor que esse. Você crê que Jesus é melhor que esse? Ele é. Jesus, ele é. E eu acho espetacular aquele seriado, gente. Porque você fica apaixonado por Jesus mais e mais. Mais e mais, a tua fé aumenta. Você fica assim deslumbrado com aquele Jesus. Um Jesus que dá risada. Um Jesus que dá risada quando Tiago e Pedro falam assim, que quer tacar fogo no povo. Aí ele chama eles os filhos de trovão. Gente, eu acho hilário aquilo. Ele dá risada. Jesus é um Deus ri, gente. Vocês pensam que no céu vocês vão rir? Se vocês não rirem na terra, vocês vão rir no céu.
Ainda bem que eu já dou muita risada na terra, porque não vou ter problema na risada no céu. Se você não sabe rir na terra, você vai ter que aprender a rir no céu. Porque Deus é um Deus de humor. Você vê isso na Bíblia. Quantas vezes? Deus é um Deus de humor, mas Deus é um Deus juiz, é um Deus de misericórdia. Amém? Oração é relacionamento. Precisamos tomar um café com Jesus. Amém? Precisamos tomar um café com Jesus. Quem gosta de tomar um café aqui? Todo mundo gosta, né? Eu também gosto, viu? Olha de convidar, tá? Gosto de tomar um café. Me convida para ir tomar um café. Tem muitas padarias boas aqui em São José, né, gente? E o café tá caro, né? Meu Deus do céu, tá valendo ouro. Jesus da glória. É piada, né, da internet hoje, né, o café, né? Virou piada. Não, você vê cada piada na internet sobre café que... Não, você não aguenta. Vai tudo bem, vamos voltar para a palavra, Priscila. Então, vamos tomar um café com Jesus. É tão gostoso, né? Estou vendo aqui a Liana. Liana, coloca em pé aí. A nossa pastora Liana. Se coloca em pé aí, Liana. Se coloca em pé. Quantos cafés a gente já tomou, né, Liana? E quantos risos? E quantas lágrimas? Não é? Pode se assentar. Tomar com café com Jesus é assim. É risos e lágrimas. Eu rio muito e choro muito também. É isso que é tomar café com Jesus, não é, Gisele? Quantos cafés rimos muito e choramos muito também. Vamos tomar um café com Jesus? Esse café pode durar 10 minutos, 15, não importa, pode ser 1 hora. Tem café que dura até... Eu tive um café que durou 6 horas recentemente. Mas foi uma benção. Não importa, toma um café com Jesus. Vê quantos minutos eu tenho aqui? Já encerrou, já fechou o meu tempo aqui, acabou, Zé Fini. E aqui eu quero fechar com vocês, falando um pouquinho de João, essa intimidade que João teve. Eu vejo uma intimidade tão linda de João, que João foi um apóstolo amado, que ele amava tanto Cristo. Não quero dizer que os outros apóstolos não amavam a Cristo. Me entendam. Não quero desmerecer o amor de nenhum apóstolo aqui. Mas João tinha uma particularidade, ele tinha algo diferente. E o que me impressiona de João é que ele ficou no pé da cruz, quando todos fugiram. Por isso que a gente fala que João era novo. Ele não entendia a dimensão do perigo. Ele era muito jovem. E todos fugiram com medo. Medo. Era medo mesmo. Desesperados. E João ficou no pé da cruz. Isso fala tanto comigo. Isso para mim representa que João já estava morto para Cristo. Ele já tinha morrido, já tinha entregado a vida. Que Jesus fala, essa passagem eu quero ler com você, Lucas 9, 23 e 25, vamos lá? Já estou encerrando. Lucas 9, Evangelho de Lucas 9, 23 e 25 diz o seguinte: Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder ou destruir a si mesmo? É muito forte, não é? João viveu essa palavra. João, quando estava no pé da cruz, ele já tinha morrido. Ele não se importava mais com nada, ele queria o mestre. E ele ficou até o final, até a última gota de sangue do mestre ser derramada na terra. É lindo demais isso. E o que é mais lindo ainda que Jesus diz para ele: esta é a tua mãe, traz para a sua família. João entra para a família. Que coisa linda. Não é só uma família espiritual. Ele cuida da mãe de Jesus. Era um amor tremendo, que Jesus sabia que tinha no coração de João. É lindo demais isso. Para mim isso é muito impactante. Fala demais comigo. E João, quando ele escreve, né?
ele escreve o Evangelho, ele escreve de umas maneiras assim, muito diferente de Mateus, Marcos, Lucas. Ele fala de palavras assim que nós expressamos todos os dias, que nós ouvimos e essas palavras nos traz vida. Ele fala sobre o pão da vida, ele fala que Jesus é a água viva, ele fala que Jesus é a videira verdadeira, ele fala que Jesus é o bom pastor, é o verbo vivo, o eu sou, o caminho, a verdade e a vida, eu sou a ressurreição, a vida, o Cordeiro de Deus. O que gera intimidade, queridos, com Deus, requer morte interior, acima de tudo, renúncia. Quer ter intimidade com o Senhor? Precisamos renunciar. Precisamos morrer para nós mesmos. Jesus disse: se a gente não perder a nossa vida aqui na terra, que adianta? Não estou falando para você ter uma vida, né? Tipo assim, miserável, não é isso. Mas eu quero que você tenha uma vida com Deus. Uma vida de relacionamento com Deus. Uma vida que você ouça a voz de Deus. Essa intimidade que João teve, que lindo que foi. E foi o único apóstolo que não morreu martirizado. Mas sofreu, foi perseguido. Sofreu pelo amor de Cristo. Mas morreu de uma morte natural e morreu velho. E ele teve a revelação do Apocalipse. Que tremendo. Quem me dera, mas teve preço a ser pago. Teve preço a ser pago. E João pagou o preço. Para ele receber toda a revelação que está em Apocalipse, que Apocalipse na verdade é a revelação, a tradução do livro. Ele teve que renunciar muitas coisas na vida dele. E ele renunciou desde sua pequena. Desde quando ele era muito pequeno, ele já renunciava a sua vida para Jesus. E já tinha morrido para esse mundo. E por ele morrer por esse mundo, ele teve uma revelação tremenda. Que é espetacular. Que nós mesmos não entendemos muitas vezes quando lemos Apocalipse. Nós precisamos orar. Senhor, fala comigo porque eu não entendo esses bicharada aqui. Que é tanto bicho que tem. É tanta coisa que tem, Jesus. O que é isso? Que a cabeça aqui, a cabeça lá, a cabeça aqui, a cabeça lá. Não é verdade? É um livro complexo. É um livro que você precisa mesmo parar e... Não é um livro que eu sempre falo, né? Autoexplicativo. Não é autoexplicativo. É um livro que você precisa sentar e realmente pedir a revelação do Espírito Santo. Mas glória a Deus, nós temos muitos livros hoje bons que nos ensinam sobre, né? Sobre o Apocalipse, sobre os tempos finais. Muitos homens de Deus que pagaram preço também para isso. Oração e jejum para entender o livro de Apocalipse. Então, queridos, as Escrituras já foram escritas para quem quer a verdade e tem fome e sede de Deus. Quem tem fome e sede de Deus aqui? Quem quer subir o monte aqui? Amém? Gostaria que vocês colocassem em pé. Gostaria de chamar o Ministério Artes. E gostaria de chamar todos os pastores aqui no altar. Feche seus olhos, nesse momento. Tudo isso que nós ministramos, desde o começo o Senhor está falando sobre nós, esse lugar de fome e sede de Deus. Eu tenho muita fome, eu tenho muita sede de Deus. Eu sei que eu erro muito ainda. Eu sei que eu erro muito. E me perdoe, meus irmãos. Me perdoe pelos meus erros, me perdoe pelas minhas falhas, perdoe-me porque eu sou humana ainda. Mas eu tenho buscado em Deus transformação e mudança de vida. Eu tenho buscado em Deus um coração diferente, um coração que ame cada dia mais o corpo de Cristo. Nós somos falhos, mas o perfeito, nós sabemos onde encontrar. E nós devemos buscar o perfeito, que só Ele vai transformar as nossas vidas. Eu gostaria que a igreja viesse toda aqui ao altar.